Oi, 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 eu sou a Andressa. E eu sou a Rafa. Nós somos do canal Louco Odisseia, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso terceiro e último episódio do livro Maze Runner Correr ou Morrer. Beleza, a gente já começa engatado, obviamente, né? Como terminou o outro episódio, meio óbvio. E aí, a gente começa aí com o caos já tomando conta da clareira, né? O Minho acabou indo pra dentro do labirinto, atrás do verdugo que pegou o Gali. E... muito louco, né? Pelo amor de Deus. E aí, em uma das conversas da Teresa e do Thomas, mentalmente, né? A Teresa contou pro Thomas que talvez eles estivessem vendo os mapas de uma forma errada. E ao invés de olhar, tipo, e comparar dia após dia os mapas, eles deveriam juntar tudo e desses mapas formarem palavras. E, né? Espertinha ela, né? Chega no labirinto já cheia dos macetes. Isso é uma coisa que não dá pra negar. O pessoal novo chega cheio de ideias, né? Uhum. Renovando, Bom, inovando. o Minho deu uma dura no Thomas. A casa dos mapas foi incendiada e a primeira coisa que o Thomas fez foi correr pra ver como é que tava a namoradinha, a Teresa. Ai, que raiva disso. Todo mundo tentando organizar as coisas ao mesmo tempo, tipo, preocupado com o que tinha acabado de acontecer. Até que a gente fica sabendo que os mapas não estavam na casa dos mapas. Nem tudo foi perdido, gente. Na verdade, eles estavam salvos. Eles esconderam o Newt e mais um pessoal. Esconderam na parte das munições, onde eles guardavam as munições. O que super ajudou, né? Porque o Thomas estava pensando que, de alguma maneira, os mapas pudessem... O Thomas e a Teresa, né? Estavam pensando de que, de alguma maneira, os mapas pudessem, sei lá, formar um código. Ter um código. E foi exatamente isso que eles conseguiram, né? Um código. No começo ali, eles tentaram formar, mas só apareceram, tipo, letras soltas. E onde eles batiam um mapa com mapa, isso resultava em uma letra, né? E dessas letras, automaticamente, eles começaram a formar palavras. Mesmo assim, formando palavras, nada fazia muito sentido. Tipo, eram palavras muito soltas. Mas o Thomas e o Minho, tipo, apesar de tudo que tava acontecendo, daquele caos que tava na clareira, das portas não fecharem mais, do suprimento tá acabando, eles precisavam ir pro labirinto, né, pra correr. E eles foram. E o Thomas estava extremamente confiante naquele dia que eles iam encontrar alguma coisa. Eu vou ler um trechinho do texto. Opa, do livro. Bom, não deixa de ser um texto, né, gente? É, exatamente. Acho que os criadores querem que a gente saiba que não existe saída. Os muros nem estão se movendo mais. É como se tudo não passasse de algum joguinho idiota e que estivesse na hora de parar. Eles querem que a gente volte e conte para os outros garotos da clareira. Quanto quer apostar que quando a gente voltar, vai encontrar outro verdugo, pegando um deles exatamente como na noite anterior. Acho que Gale estava certo. Eles vão nos matar um por um. Thomas não respondeu. Reconhecia a verdade no que Minho dissera. Pois é, né, meus amores? Depois disso, eles voltaram então pra clareira sem muita esperança. A gente acaba descobrindo também que os verdugos, então, vieram mais uma vez e levaram um menino chamado Adam. Seguindo, eles continuaram sem encontrar nada no labirinto. Nada de diferente, né? Nada normal, nada de fora do normal. Como Mas se tudo fosse normal, né? Mas tudo bem. Tá, né? Desculpa as palavras. Não, tu tava certa, mas é que, tipo, é muita ironia, né? Porque o lugar é cabuloso. Né? Mas eles tiveram novidades com os mapas. Eles conseguiram encontrar as seguintes palavras: flutua, pega, sangra, morte, rígido e aperta. Tudo palavra bonita, né? Simples, Não, fácil. bonita e com
sentido ótimo, né? E apesar dessa descoberta, né, as palavras não diziam muita coisa. Tipo, eles continuavam sem entender nada. E daí o Thomas teve, assim, você é o herói. E aí ele teve a brilhante ideia de Ele ser teve um picado déjà vu, por um assim, verdugo. né? Nossa. Eu cheguei a perder o Maravilhoso fone essa de parte. novo. Meu Deus, você fica emocionada. Maravilhoso essa E aí... parte. E aí ele teve a brilhante ideia, né, de se deixar ser picado por um verdugo. Porque, tipo, ele precisava de respostas, afinal de contas. Super-herói em ação. Bom, o Thomas... Bom, o Thomas finalmente acordou depois da transformação, que durou bastante tempo, né, no caso, porque, pô, o cara ficou loucão. Não. Mas, assim, o bom é que após ele acordar, a gente já teve resposta, né? Graças Na hora. a Deus. Nesse meio tempo, ele tava apagado e os verdugos também acabaram levando outra pessoa, o Zart. Que era Aí bem ele- próximo, um pouco mais próximo dele, né? Sim, eles até tinham tido uma conversa no primeiro episódio que a gente teve e tal. Que ele pediu mais informações ali da separação, que da o Zart era divisão de bem tarefa, legal. né? Uhum. Aí ele fica lá, mentalmente, falando com a Teresa, novamente. Aí eles ficam lá divagando, ai meu Deus, não fizemos maldades, ai meu Deus, não éramos cruéis, a gente que fez isso e não sei o que, não sei o que. Ah, aquela melosidade de sempre. A mesma melosidade que tem no filme, tem no livro. No livro é pior mas ainda, no gente. filme é bem menos. No filme Eu é acho bem sutil. Tudo assim, tudo bem que no filme eles não falam mentalmente, eles não colocaram isso, né? Mas a melosidade pra mim é a mesma. Eu não acho que é a mesma. Pra mim, assim, não dá. É que eu não gosto deles, né, como casal, né? Então, tipo, pra mim, Não, tudo que eles realmente, fazem, isso a gente já comentou que não combina, mas tipo... todas as trocas de conversa que eles têm no filme, Tu acha eu não inútil? gosto. Eu acho inútil, porque, tipo, eles colocaram eles como casal desde o início, sabe? Então, e eu não gosto deles como casal, como a gente falei. Eu gosto que, tipo, ficaria muito melhor se eles fossem, tipo, best friends, amigos mesmo, tipo, de ser amigos, sabe? Eu acho Sim. que faria muito mais sentido. E não tem utilidade nenhuma eles serem namorados, Não, na realidade. Não tem utilidade nenhuma. Porque não acontece absolutamente Nenhuma. nada É com só essa informação. É só pra meter um drama e aí no final de tudo tu dá graças a Deus com o que acontece com a Teresa. Olha, spoiler, Tipo, bebês, vai com contém. Deus. Contém, pelo amor de Deus. Tá, Mas isso até tem que... no filme. Tá, aí o Thomas, logo depois que ele acorda, ele pede pra convocar uma reunião. Aí que as coisas começam a se encaixar, né? Pelo menos uma boa parte delas. Eu vou ler um pedacinho do livro, onde ele... Um pedaço... Eu vou tentar resumir, tá? Mas são coisas bem importantes, então provavelmente vocês vão ouvir minha voz um bom tempo. Nossa, tá aqui no roteiro, lê página tal. Meu Deus do Sim, céu, essa são mulher vai ler 4 todo o livro. páginas. Mais ou menos Ela vai ler isso. todo o drama, meu Deus do céu. Não, Se toda a prepara. verdade do Cruel, né? Pelo amor. Agora a gente vai descobrir o que o Thomas viu na lembrança dele, né? Então, Agora é a parte boa. Finalmente, Thomas fez alguma coisa útil. útil. Beleza, vamos lá. Não temos detalhes para abordar todos os detalhes, mas vou contar a vocês o essencial. Esse essencial dele tá bem grande. Desculpa. É Quando quase toda a vida, né? Quando passei pela transformação, vi instantâneos de imagens, centenas deles, como numa exibição de slides acelerada. Consegui me lembrar de muita coisa, mas só uma parte ficou claro bastante para eu comentar a respeito. Outras imagens se perderam ou estão desaparecendo pouco a pouco, mas consigo me lembrar do necessário. Os criadores estão nos testando. O labirinto nunca foi pensado para ser desvendado. Tudo não passa de uma prova. Eles querem os vencedores ou sobreviventes para fazer algo importante. Todos nós fomos escolhidos quando éramos muito pequenos. Não me lembro como ou porquê. Só tenho vagas lembranças e sensações de que as coisas mudaram no mundo, de que algo realmente ruim aconteceu. Não faço ideia do que. Os criadores nos roubaram e acho que tiveram razão ao fazer isso.
De alguma forma, eles concluíram que temos uma inteligência acima da média e é por isso que nos escolheram. Sei lá, a maior parte dessas informações não está bem clara, e de qualquer maneira não importa muito. Não consigo me lembrar de nada sobre a minha família, nem do que aconteceu com ela. Mas depois que fomos levados, passamos os anos seguintes estudando em escolas especiais, vivendo uma vida mais ou menos normal até eles serem capazes de financiar e construir o labirinto. Os nossos nomes não passam de apelidos idiotas que eles inventaram, como Albie, relacionado a Albert Einstein, Newt, de Isaac Newton, e eu, Thomas, de Thomas Edison. Quando eu falei no início, quando eu falei agora há pouco também sobre a história do Thomas e da Teresa não colarem, deles serem, tipo, namorados, é porque só essa frase que o Thomas falou ali, que eles foram selecionados, principalmente ali o Thomas, né, e a Teresa, por eles serem superdotados, por eles serem os destaques, né? Por eles serem mais inteligentes, só isso, tipo, já colaria pra história inteira, entende? Só isso já é uma amarração perfeita. Até um dos pontos que eu não gosto de que eles se comuniquem mentalmente. Eu sempre falo, né? Eu gosto das coisas mais reais possíveis. Sim. Mas eu entendo que às vezes é preciso ter esses tipos de coisa. Tipo, eu adoro terror, entende? Então, coisas sobrenaturais, eu gosto. Não que telepatia seja uma coisa sobrenatural, mas uma coisa fora do comum, entende? Sim. Então, eu gosto disso. Eu gosto quando tem esse tipo de coisa. Mas eu acho que aqui em Maze Runner não precisava. Porque já tem uma justificativa maior pra eles estarem ali. Que é do que eles serem os destaques de toda uma sociedade, entende? A Cruel só escolhe pessoas que realmente se destacam, que realmente têm uma característica que possa, sei lá, agregar pro que eles estão fazendo. Que é, tipo, escolher jovens e colocar no labirinto, tipo, ver quem vai ter uma cura. Eles estão vivendo apocalipse, entende? Então, claro, um apocalipse diferente, óbvio, né? Mas, sim. Mas eles querem achar a cura, então esses jovens estão lá porque eles podem ser potencial, eles podem ter a cura verdade, neles. Todos eles tiveram a capacidade de chegar ali, né? Como o Thomas acabou de falar, né? Exato, tipo, o Thomas e a Teresa, ok, são, né, mais estrelas, são mais inteligentes. Mas por isso que eu, tipo, eu sustento, entende? A minha opinião, porque realmente não precisava, tipo, eles conversarem mentalmente e assim, ter essa questão de... Eu acho um pouco complicado se eu não soubesse o que se passa no segundo livro. Mas eles estão ali dentro, cada um... Eu não tô defendendo, tá? É só o que eu posso dar de informação. Sim, não. Sim. Cada um tá ali dentro com um objetivo. Cada um tá ali pra cumprir o seu papel, sabe? Sim. Agregar então, alguma coisa. É e não é. Não é. Eu não posso falar, senão eu vou dar spoiler. Mas cada um tem o seu dever ali dentro. Então, eu não sei. E como eu já falei, eu gosto muito dessa coisa da telepatia, dos dois poderem se comunicar mentalmente. Mas eu não sei, como eu já falei antes, eu não consigo ter uma opinião formada sobre se eu acho isso demais ou não. É uma coisa que eu gosto, então é complicado de descartar tão rápido assim. É que eu não sei, pra esse mundo eu acho, tipo, muito... Sabe, eu acho Não, que eu rola. entendo, eu consigo te entender que é uma coisa, não, tipo, não é super-herói que tu pode entrar ali e um personagem ter o poder de conversar mentalmente com o outro. É um mundo real, com um problema real. É, exato. E aí tem uma telecinese, tipo... Pra mim é como se fosse o nosso mundo, sabe? Só que eles já chegaram na parte do apocalipse e a gente não. Sim. Então... Essa parte eu te entendo. E eu realmente vejo essa questão do Maze Runner... que poderia realmente acontecer, sabe? No nosso mundo aqui, sabe? Sim, Planeta com Terra. certeza. Sabe? Daqui tantos anos, com certeza. Mas eu realmente acho, tipo, muito possível Com isso certeza acontecer. é possível. Então, ter esses elementos diferentes, essas características diferentes, tipo... Acaba fugindo não faz da do tua que realidade. acaba fugindo um pouco da própria realidade da história. Mas não faz com que ela seja ruim, entende? Eu Não, tá louco. leio as páginas, tipo... Ok, mas eu fico tipo, sabe?
vamos, né? Vamos pular pra próxima. Né? Mas jamais não faz que a história seja ruim, tipo... Eu gosto bastante. Inclusive, tipo, algumas conversas deles são até bem interessantes, sabe? Porque a gente vai descobrindo a personalidade deles, sabe? Sim. Eles vão se descobrindo e a gente também vai descobrindo. Exato. Tá, vamos voltar, porque, né? Tá. Se enrolamos aqui. Tá. Parece que o Thomas tá conversando comigo, ó. Estou chegando lá, é a próxima fala dele. Tá, vou continuar, vou ler mais um pedacinho. Como disse, eles queriam nos testar, ver como reagiríamos ao que chamam de variáveis, e a um problema que não tem solução. Ver se seríamos capazes de trabalhar juntos, desenvolver uma comunidade mesmo. Providenciaram tudo para nós e propuseram o problema na forma de um dos enigmas mais conhecidos da civilização, um labirinto. Tudo isso contribuiu para nos fazer pensar que haveria uma solução, só para nos encorajar a trabalhar com o máximo de afinco, ao mesmo tempo que o nosso desânimo por não encontrar uma saída ia aumentando. E aí tem uma parte, o finalzinho ali, o Thomas só fala que, na verdade, ele sabia em relação ao código, né? Sabia sobre o código, porque ele estava lá quando os criadores fizeram, né, o labirinto. Então, muito conveniente, né? Né? Então, é basicamente isso. E então, o Thomas conta tudo isso pra eles, né? E então, o Thomas conta pra eles toda essa baita história, né? E também complementa falando que a saída do labirinto é pelo buraco dos verdugos. Bom, as coisas já estavam bem complicadas, aí o Alb tava lá boladão, né? Como assim? Tu veio pra cá só pra causar? Ainda vai nos matar? Como assim, meu? Pelo amor de Deus, Thomas. E não é que a gente descobre que, na verdade, quem queimou a Casa dos Mapas, quem quis destruir os mapas, né? Foi o Alb. Sentido? Não sabemos. Mas por quê? Por que esse homem fez isso? Pelo simples fato de que na transformação, porque a gente falou, né? O Alb, ele foi picado. Até quando ele foi picado, ele, né, pediu ali pro Thomas bater um papo com ele, né, não sei o que, nananã. Ele tinha se lembrado de como a vida dele era antes de ele estar no labirinto. E ele tinha visto que não era nada boa, que era bem ruim, e que ele preferia ali ficar no labirinto mesmo ali, vivendo ali na aldeia, coisa assim, com o pessoal, na aldeia é ótimo, na clareira. Ali de boas, né, comendo vegetais. De boas não, né, porque, bom, não vou nem comentar, né, tinha uns bichos lá loucão. Mas ele gostava dali, ele não queria voltar. Aí, esse foi um dos motivos que ele destruiu os mapas. Todo mundo lá tava bem arrasado com o que tinha acontecido, né, porque, bom, pelo amor de Deus, né, gente, tudo fora do normal, né. Mas o mais importante era o fato de chegar no buraco dos verdugos. Lá era a verdadeira pista, lá era a solução de tudo ali. De tudo no momento, né? Então rolou um conclave onde o Newt propôs aos encarregados a ideia do Thomas de ir até o buraco dos verdugos e tentarem fazer alguma coisa. Porque continuar ali com os verdugos levando um por um, né? Tipo, a cada novo dia, de novo, os suprimentos acabando... E todo o pavor que estava instalado ali, tipo, não era futuro. Então, os encarregados concordaram e a maioria dos clarianos também. Mas alguns preferiram ficar ali, né? E não lutar aquela guerra contra os verdugos. E o plano era o seguinte, bem simples falando, né? Lutar contra os verdugos, digitar o código com as palavras... E passar pela porta e encontrar os criadores. Simples. Barbada. Felizes para sempre. Assim, e eles descobriram que aquelas palavras soltas lá eram o código pra entrar lá, né? Quer dizer, né? Eu vou ler um trecho que o Thomas fica imaginando. O grupo seguia espalhado por toda a largura do corredor, correndo num ritmo constante, mais rápido.
Thomas ficou imaginando quanto tempo os que não eram corredores aguentariam. Como se respondesse ao seu pensamento. Newt recuou, dando tapinha no ombro de Minho. Aí o pessoal continua ali dentro do labirinto. O Thomas tá meio que preocupado, né? Imaginando como é que seria, né, o pessoal. Como eu falei, mencionei antes, né? Como seria o pessoal que não corria, não tinha, tipo, experiência ali nenhuma. Sei lá, a primeira vez que entra no labirinto. Então, tipo, imagina... Vai correr, né? Sim, então, tipo, imagina a canseira que tava esse pessoal, né? Tipo, meu Deus, já que eu vim me meter, né? Será que foi uma boa ideia? Tá, então assim, depois de uma longa caminhada, corrida, tudo, eles chegaram próximo do penhasco. Só que pra piorar a situação, os verdugos estavam vindo. Eles estavam bem próximos, tinha pelo menos, sei lá, uma dúzia deles que estavam se aproximando. Talvez 15. Não sabemos. Até eles deduzem isso aí. Sim, e era óbvio que isso ia acontecer, né? Sinceramente, né? Sim. Aí eles estavam ali tentando procurar o lugar pra chegar mais próximo do penhasco e tal. Aí até que teve um momento heróico, o Albi se põe atrás deles. Na realidade, se põe à frente dos verdugos e se sacrifica. Deu. 20 papos. Sim, Bem o seca, Albi né? ainda tá vivo no livro. Tipo, Pois no filme ele gente. morre lá e, Antes. tipo, não, aqui é bem depois e por um momento e por uma coisa bem mais valiosa, né? Então... Sim, a gente tinha comentado antes que ele se transformou e ele viu como é que a vida dele anteriormente era. Tipo igual o Thomas viu ali os fragmentos da vida dele com a Teresa e tal. Então, a gente sabe que era uma coisa ruim, que ele não queria voltar. Então, tipo, nada mais justo que ele se sacrificar, já que até ele colocou fogo na casa dos mapas, ok? Que o pessoal salvou os mapas. Mas, tipo, pô, mano, pra que pôr, sabe? Tipo, é só... Não acho que tenha sido justo ele se sacrificar, mas eu acho que... Já que ele não queria vir pra fora, tipo... Foi o jeito que ele encontrou de fazer algo útil, eu acho. Não sei, tá meio pesado esse assunto. Vamos mudar de assunto? Vou continuar, né? Mas é que, tipo, se eu parar pra pensar, não tinha o que ele fazer se ele não fizesse isso, porque ele não queria voltar e o pessoal tava cada vez mais chegando próximo de uma solução. E se o pessoal chegasse próximo de uma solução, o que ia acontecer com o pessoal que ficou lá na clareira? Sim. Tipo, alguma coisa ia acontecer, entende? De ruim, porque os verdugos estavam levando eles um por um. Eles iam morrer de qualquer maneira. O grupo do Thomas ia sair e eles iam morrer lá dentro um por um. Então, tipo, eu acho que foi uma maneira só dele antecipar a morte dele, visto por esse lado. E ele, Sim. tipo, fez do... Ai, Deus que me perdoe, né? Fez da melhor maneira possível. Ai, meu Deus. Mas fez de uma maneira Eu falei mais... que tava pesado. mais justa, porque ele já tinha causado antes, né? Ok que os mapas foram escondidos, né? Pelo pessoal e tal, mas... ele já, né? Pô, já tinha dado tempo dele, né? Isso eu até concordo. Só que assim, esse sacrifício dele não adiantou muito. Porque os verdugos, eles são chatos. Eles voltaram. Então, depois de tudo isso, eles estavam tentando chegar mais próximo do penhasco e tal. O Thomas ali, a Teresa, para que eles colocassem o código, né, ali, né, que eles tinham desvendado e tal. A meta principal era afastar os verdugos e pôr a Teresa ou o Thomas ali na frente do negocinho e digitar o código. Tá, e aí então, beleza. Depois que eles passaram pelo buraco dos verdugos, né? Eles foram lá, digitaram a senha pra poder desativar os verdugos. Eles estavam desesperados porque um verdugo apareceu na hora e tal, como já era previsto, na verdade, né? E eles não sabiam quanto tempo mais eles iam conseguir segurar o verdugo, e a Teresa tava tentando digitar o código, e ela não sabia mais o que fazer, porque ela digitava certo, mas nada acontecia. E aí ela viu uma coisa tão óbvia que, tipo, ela não acreditou. Tinha um botão escrito, desativar o labirinto. Ela apertou e, tipo, pá! Simplesmente desativou tudo. Tipo, os verdugos caíram.
E o Minho conta aí, né? Resumindo, tipo, a reunião deles pra desvendar o que tava nos mapas não adiantou de nada. Não, mas acredito que se eles apertassem esse botão de desativar o labirinto sem a senha, sem o código, não ia dar. Mas ela digitou o código e não deu certo, aí depois ela apertou o botão e Mas deu eu certo. acho que tem que ser um combo. Será? Eu acho. Então tá bom. E aí, depois que eles conseguiram, né, tipo, apertar ali e tudo se acalmou, o Minho gritou pra eles que metade dos clarianos que foram junto com eles acabaram morrendo. Mas mesmo assim, isso era uma vitória na mente do Minho. O Thomas não pensava assim, mas resolveu seguir, né, o plano. Tipo, eles já estavam ali, né, então não tinha muito o que fazer. Então, eles seguiram por um túnel e depois de um tempinho, eles encontraram os criadores, observando eles ali bem loucos. Então aí, a pergunta que não quer calar. Quem são os criadores? Pois é, a gente ainda não sabe muito bem. Mas vamos saber aos poucos, né? A gente fica sabendo aos poucos. Apareceu então duas pessoas, uma mulher e uma outra pessoa parado no lado dessa mulher, que era um garoto. Mas até o Thomas meio que se lembrou e conheceu esse garoto e tal. Aí a mulher toda orgulhosa, meu Deus, vocês passaram no teste, vocês são especiais, não sei o que, tudo ocorreu como plano, como acordo, todo mundo seguiu o seu caminho, não sei o que. Até que eles conseguiram perceber quem era o garoto que tava ali parado. Era o Gali. Ah, não morreu. Sim, ele sobreviveu. Bom, ele tava todo errado. Imagina, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O Verdugo pegou ele. Tava todo errado, todo fora de si, até que ele pegou uma lâmina, uma faca, né? Na realidade foi uma lâmina, né? Que mencionaram no livro, mas, bom, ok. Diferente no filme, que é uma arma, né? É. Agora me lembrando. E jogou em direção do Thomas. Bom, né? Menino sábio. Só que assim, ele não foi tão sábio, meu amor. Porque o Chuck, aquele menininho lá, dócil, né, tadinho dele, ele se jogou. É exatamente o que acontece no filme, tá, gente? Realmente, isso aconteceu. Só que ao invés de uma faca, é uma arma. É uma arma. O Chuck se jogou na frente do Thomas. Ele foi salvar o Thomas. Ai, gente, pelo amor, não. Ele foi salvar o Thomas. E, bom, como vocês podem imaginar, o Chuck foi atingido e, tipo... Bom, ele foi atingido, então, embaixo do peito. E o que acontece? Bom... ele, né, morreu. O Thomas ficou lá boladão, né, chorando e tal, entrou em desespero, porque assim, embora o Thomas, né, tenha sido um pouco, sei lá, babaca com ele, maltratado um pouco ele, falado umas coisas não tão legais. Imagina, ele era um garoto, né, ele era um dos mais novos ali até então, até que a gente sabe. Sim. O Thomas tinha prometido pro Chuck que ia, sim, levar ele pra família dele, que ele ia sair do labirinto e que ele ia voltar pros pais dele, pra família dele. Ele meio que se sentia responsável, né? Exato, e tipo, é uma coisa que ele não ia cumprir mais. Bom, aí o Thomas ficou furioso, partiu pra cima do Gali e tal, e começou, meu Deus, aquela briga, oh my God. Só que aí, tipo, ele parou, deu uma parada ali, um stop, e começou, então, a mentalizar tudo aquilo que ele tinha prometido pro Chuck, né? Ele caiu em si que o Chuck não ia voltar, que ele tinha morrido e que ele tinha acabado de perder um amigo, né? Na verdade, das hipóteses, um amigo, porque, tipo, imagina, todo mundo ali dentro, né? Não vai ser amigo, pelo amor de Deus, né? E que, tipo, ele tinha ferrado com tudo, literalmente. Então, o ônibus veio, acabou resgatando eles. E as pessoas que estavam ali na hora do resgate falaram que eram contra o Cruel e contaram um pouco sobre o que tinha acontecido no mundo. E eu vou ler para vocês o que falaram para eles. As explosões solares não puderam ser previstas. Explosões solares são normais, mas aquelas foram sem precedentes, imensas, tornando-se cada vez mais intensas.
E quando perceberam, foi apenas alguns minutos antes que o seu calor se abatesse sobre a Terra. Primeiro, os nossos satélites se queimaram e milhares de pessoas morreram instantaneamente. Milhões em alguns dias. Incontáveis quilômetros de terra tornaram-se terras devastadas. Então veio a doença. Quando o ecossistema foi destruído, tornou-se impossível controlar a doença, até mesmo mantê-la na América do Sul. As selvas desapareceram, mas os insetos não. As pessoas agora chamam a doença de fulgor. É uma coisa horrível. Só os mais ricos podem se tratar. Ninguém é curado. E aí, eles levaram o pessoal, né, para um abrigo com camas de verdade, com muito conforto. E pela primeira vez em muito tempo, o Thomas se sentiu quase feliz. E aí, o livro acaba. Só que esse... Cara, assim, de longe, é um dos melhores epílogos que eu já li na minha vida. Então, eu vou tentar dar uma resumida porque ele merece ser lido. Ele merece esse tempinho. O epílogo é um memorando do Cruel, da doutora Eva Page. E ela faz algumas considerações ali. E ela basicamente fala que, tipo, agora era a hora de implantar a fase 2 e que por hora eles iam, por hora vamos nos permitir sentir-nos esperançosos. Os resultados da prova com o grupo B também foram extraordinários. Preciso de tempo para processar os dados, mas podemos discutir o assunto pela manhã. Até amanhã, então. Ou seja, nós descobrimos que também tem mais de um grupo. Não é só o grupo do Thomas. Aquela tem ali grupos. Era a primeira temporada. Calma que vai ter muito mais. Mais ou menos isso. Bom, a gente então descobre então que na realidade ali eles eram um grupo, né, que faziam parte de uma estratégia comercial, digamos assim. E essa empresa, né, que trabalhava com isso, que planejou esse tipo de labirinto e tal, desses jovens estarem ali, ela estava tentando, então, procurar a cura para esse vírus que eles chamam de fulgor, que é um vírus que, bom, circula, as pessoas não estão imunes e eles estão tentando, a partir dessas pessoas superdotadas, especiais, encontrar cura, mais especificamente através do sangue delas. Então, ali era a fase 1, digamos assim. Além do labirinto do Thomas, tinha outro labirinto, como a gente fica sabendo, e provavelmente também deveria ter C, D, F, G, e sei lá, Y, e ali vai, Z e não o posso dar whatever, spoiler, né? Outros. Mas a gente pode supor, né, tipo, pode ser uma afirmação ou não, mas a gente também não pode ficar falando muito assim, né, além do que tá no próprio livro, no Correr e Morrer. É, por isso que eu tô quietinha. Então, tipo, eles faziam parte disso, eles eram selecionados para serem a possível cura, na realidade, dessa infestação que tá ocorrendo no mundo. É sim um mundo, né, bem conturbado e sim, eles foram escolhidos, eles foram separados das suas famílias quando eles eram pequenos. E é isso mesmo, sabe, gente? Tipo, é cruel, realmente é bem cruel. Cruel não é bom. Não, bom. Cruel é muito bom. Ah, tá Cruel bom. é muito bom. Tá, não, tá, é ok. sério. Eles são bons, eles... Eles, Ai, não, como eles organização, ralaram. É que no livro, é que no filme eles estragaram. Mas no filme, realmente, Cruel é muito bom. Não, eu sei, como organização, tipo, uma organização, uma empresa, eles são bons. Tipo, não tem como negar, porque o que esses caras estão, quer dizer, estão fazendo ótimo, né? Não é... tá presente. Mas que esses caras fizeram, que essas pessoas fizeram, tipo, é genial olhando pelo lado deles, sabe? Sim. Tipo, é incrível porque... Ai, eu não consigo nem, tipo, expressar, porque realmente é... É muito grandioso. Bah, é grandioso, é magnífico ver o que eles produziram, o que eles têm e o que eles ainda pensam em fazer, entende? Uhum. É uma construção, é um planejamento incrível.
Bom, eu não gosto do personagem do Thomas, como você já deve ter reparado, porque ele é culpado de tudo, simples assim. Nem ele nem a Teresa. Eu sei que eles não sabiam de nada até certo ponto, porque grande parte das coisas foram apagadas da memória deles. Mas, cara, eles compactuaram em participar disso, sabe? Quando eles não tinham as memórias apagadas. E isso é terrível, tipo, projetar um labirinto, colocar a gente dentro, ficar assistindo isso. E eu tô falando desse livro aqui, não da continuação da história, tá? Calma. Até porque depois a gente fica sabendo que a situação do mundo não é das melhores. Mas, de qualquer maneira, eu sinto essa raiva, essa frustração dos outros que conheceram, reconheceram, no caso, Thomas ali dentro do labirinto. Sério, meu, se eu tivesse que participar disso... Mas é claro, eu tô falando da minha opinião, tá, gente? Calma. Se eu tivesse que compactuar pra produzir um labirinto, pra pôr pessoas lá dentro, sabendo das coisas outros, que... Né? Sabendo que... Sabendo, tendo consciência, porque na hora que eles estavam lá trabalhando, eles tinham consciência disso. Eu não faria isso. Sinceramente, eu tiraria a minha vida. Porque eu não aguentaria fazer isso com outras pessoas. Mas claro que assim, pro Maze Runner funciona, entende? A Teresa e o Thomas, eles têm que fazer isso. Eles têm que ajudar a construir o labirinto e depois eles têm que ter a memória apagada, eles têm que ir pro labirinto e ao mesmo tempo eles têm que se relembrar pra poder tirar o pessoal de lá. Isso funciona. Sem isso, a história do livro não existiria, entende? Não teria lógica nenhuma. Eu entendo que isso precisa acontecer. A gente tem noção disso. Isso precisa acontecer. Mas eu digo de uma perspectiva, tipo, de estar lá sendo um funcionário, digamos assim, do Cruel, né? Eu falei no episódio anterior, falei nesse aqui também, mas eu vou falar novamente que eu não curti muito a questão da telepatia, né? Eu acho que realmente eles serem superdotados já era o ponto final, a cereja do bolo, tudo bonitinho. Eu adorei o livro, eu achei ele super fácil, uma leitura muito boa, de ótima compreensão, na realidade, não tem palavras milaborantes, não tem palavras difíceis, nem expressões assim que tu fica, ai meu Deus, vou ter que ir lá procurar no dicionário, ou sei lá, vou ter que pegar meu celular e procurar no Google. Não, tipo, isso não precisa, tu consegue entender pelo contexto, tu consegue compreender a mensagem, o texto, né, ali. Tipo, além, claro, de algumas palavras que eles criaram pra se comunicar na clareira, né? Porque eles têm, assim, a sua própria gíria. Eles têm ali uma linguagem que eles criaram ali pra denominar algumas coisas. Mas também não é nada, assim, muito difícil de compreender, entende? Eles explicam, na realidade, né, muito da linguagem deles que eles criaram ali pra se comunicar. Eles explicam. Tipo, não necessariamente nesse capítulo, mas no próximo tu tem uma noção de que é. Então, isso é muito boa. É uma leitura muito simples, muito clara. E, tipo, eu super recomendo. Realmente, tipo, nem se compara o filme. Eu super recomendo o livro. É um tema muito diferente pra uma saga. Então, nossa, perfeito. Bom, eu sou, né, acho que já ficou bem claro aí no decorrer de 3 episódios que eu amo muito esse livro. Esse livro, a saga, enfim, eu amo, eu acho magnífica a construção de personagem, a construção de ambientes, eu acho a sensação frenética desse livro gostosa demais, sabe? E a história tá bem redondinha, a história ser perfeita ali, sabe? E além de tudo isso, né, ser uma história consistente, uma coisa que se mantém até o último livro da saga. Então, eu acho isso muito bom. Tem algumas coisas desnecessárias? Talvez. Eu acho que nenhuma obra vai agradar 100% todo mundo, porque se fosse assim não teria graça. Então, tá de boa, sabe? Eu acho que cada um tem a sua opinião e tá tudo bem. E pra mim, realmente é uma das melhores sagas que eu já li na minha vida. E ter tido a oportunidade de reler essa saga foi mais incrível ainda. Porque eu consegui perceber coisas que na primeira vez passou batido, eu senti coisas diferentes. Então eu consegui ver com outros olhos, sabe? Ter uma perspectiva diferente daquilo que eu tava lendo. E é um livro agitado, mas diferente do que a gente está acostumado, aqui a falta de informação é o que impulsiona a gente a ler. Então, isso é muito bom. E
Se puderem, por favor, leiam. Não assistam só o filme. Leiam esse livro, porque esse livro é muito bom, real. E... por favor, né? Leiam toda a saga, porque só o primeiro não tem graça. Até porque eu acho que se tu ler o primeiro, consequentemente, tu vai querer ler o segundo, e o segundo, o terceiro, e aí já virou uma bola de neve. Então, esse foi o nosso terceiro e último episódio sobre o livro Maze Runner, Correr ou Morrer. Obrigada por escutar até aqui. Espero que tenham gostado, e se vocês têm alguma sugestão, crítica, comentário, mande e-mail para loucoodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, @loucoodisseia. E de se inscrever no nosso canal no YouTube.